por uma conexão maior, que é a conexão com o eu divino. Nosso eu individual com o eu divino, com o eu maior. E nesses tempos de confinamento social, onde nós estamos cuidando do corpo, é necessário também cuidar da mente e do espírito. Sejam todos bem-vindos e que a espiritualidade maior nos abençoe no propósito de passar, de expor o tema da melhor maneira possível. Conta-se que um homem do povoado de Neguá, litoral da Colômbia, conseguiu subir ao mais alto céu. E de lá, ele contemplou toda a vida humana. Na sua volta, ele disse o que viu. E contou às pessoas daquele povoado. O mundo é um mar de foguinhos. É isso. Nós somos um montão de gente, um mar de foguinhos. Há fogos grandes, fogos pequenos, fogos de todas as cores, de todos os tons. Mas não há dois fogos iguais. Cada um brilha com sua própria luz. Há fogos serenos que nem ficam sabendo do vento. Há gente de fogo louco, que a menor brisa soltam faíscas. Há gente de fogo bobo, que não iluminam e nem queimam. Mas a gente de fogo que arde a vida tão intensamente que nós não conseguimos olhar para elas sem pestanejar. E quem chega perto se incendeia. É isso. Nós somos um mar de foguinhos. Somos chamas eternas, centelhas divinas, criadas por Deus, pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, somos nós princípios inteligentes do universo e temos como um objetivo fundamental de nos desenvolver, de nos elevarmos, de buscar o mais alto. Para isso, precisamos despertar as nossas consciências e saber gerir as nossas emoções, domar as nossas emoções, os nossos sentimentos, equilibrar essas energias da qual nós somos feitos. Esse processo nós chamamos de o processo do autodesconhecimento. E é isso mesmo, eu não errei em falar, é o processo do autodesconhecimento. Mas antes de falar desse processo, vamos pensar um pouquinho como foi essa criação. A ciência tem a teoria mais aceita, é a do Big Bang. Ou seja, há 13 bilhões e 800 milhões de anos, por essa teoria, o universo foi feito, foi criado. E a ciência conseguiu chegar através de estudos, de pesquisas, próximo dessa explosão. Ela conseguiu, o mais próximo que ela conseguiu chegar foi meio segundo após essa explosão. Ela não conseguiu chegar no momento da explosão, antes da explosão. Ela conseguiu chegar meio segundo após a explosão. E daí, então, ela consegue explicar como o universo vem se expandindo. Pela narração bíblica da tradição judaico-cristã, Deus fez o mundo em 6 dias. Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. É uma metáfora, mas é uma metáfora interessante. Se nós formos pegar na Gênese, um dos livros do Pentateuco da doutrina espírita, eles não vão, os espíritos vão nos dizer que esses 6 dias foram, cada dia foram períodos de milhões e milhões de anos nessa criação. A natureza foi sendo feita, organizada de forma natural, sem dar passos maior do que as próprias pernas. Poderia ser um milagre Deus fazer assim, criar o mundo em 6 dias? Poderia.
mas é muito mais lógico, muito mais óbvio. Naquele tempo poderia se pensar nisso em 6 dias, mas hoje não mais. Então é muito mais óbvio, muito mais lógico nós pensarmos que foram processos feitos gradativamente, lento e gradualmente. Mas vamos lá, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E é interessante nós pensarmos o 7 como um número cabalístico. E o que é um número cabalístico, né? O que significa ser cabalístico? É o oculto, o secreto, o misterioso. Então, no 7º dia do descanso de Deus, nós não sabemos muito o que aconteceu. E vocês já pensaram no 8º dia da criação? Deus fez o mundo em 6 dias. Ele descansou no 7º. E a partir de então, nós vivemos esse 8º dia da criação. Como princípios inteligentes do universo, ele nos deu a função de co-criadores do reino de Deus na Terra. Temos essa missão. Quando dizem para você assim, ó, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito. Que você seja um co-criador do mundo. E é interessante nós pensarmos nesse 8º dia, porque se nós fizermos assim, nós temos o símbolo do infinito. Ou seja, o nosso trabalho não termina. Ele tem onde começa e não tem onde termina. O trabalho para criar o reino de Deus na Terra, o trabalho para criar o reino do amor, da paz, o reino que cura, que cria, não cessa. Começou lá atrás, onde ainda é mistério. Mas nós sabemos hoje, pela doutrina dos Espíritos, que somos inteligentes o suficiente para contribuir nessa construção. E por isso, o tema de hoje, a importância do trabalho no bem. E esse trabalho no bem, nós podemos pensar de diversas formas. Quando nós falamos de trabalho no bem, podemos pensar no trabalho voluntário. E é um trabalho no bem. E trabalho voluntário é que não nos falta, não é? Nós temos aí orfanatos, asilos, hospitais, presídios, as ruas, que tem os famosos moradores de rua, que está tão normatizado para a gente, né? Nós vemos eles lá morrendo de frio e nós não nos importamos. Nós até, não que não nos importamos, nós sentimos, mas não fazemos muita coisa. O trabalho no bem é um trabalho voluntário? Sim. Tem ONGs, tem as casas religiosas, o Chico Xavier faz trabalho voluntário, todas as casas espíritas, as casas evangélicas, as igrejas católicas, os templos budistas, umbandistas, candomblecistas, todos fazem trabalho voluntário, é um trabalho no bem. Mas eu preciso, esse trabalho no bem começa por mim. Gandhi, certa vez, disse, se você quer ser a mudança, você quer ver a mudança do mundo, seja você a mudança do mundo. Paulo de Tarso escreveu em sua carta aos Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Dê a ele a sua visão, mostre a ele quem você é. E eu gostaria de destrinchar um pouco essa frase, que dá tema da palestra de hoje. A importância do trabalho no bem. Importância vem do latim importantes, que quer dizer, que vem de importare, que quer dizer carregar, levar para dentro. Que tem algo de significado. Ou seja, quando eu me importo com alguém, eu porto ela para dentro de mim. Quando eu me porto com a minha mãe, com meu pai, com meu gato, com minha mulher, com meu irmão, com a minha irmã, com meu amigo, eu importo ele para dentro. Quando eu me importo com a causa espírita, com a causa cristã, eu importo ela para dentro de mim. Trabalho. O trabalho vem do latim labor, laboratorial, mas vem também de um latim vulgar, que quer dizer tripalho. E tripalho
Era um instrumento usado por agricultores, 3 paus, que era usado para triturar milho, triturar trigo. Mas esse instrumento também foi usado, por exemplo, pelo Império Romano, como instrumento de tortura. Então, daí vem uma ideia de que esse instrumento, tripalho, tortura, depois trabalho, que o trabalho é tortura, que o trabalho é castigo. E a gente pode fazer uma ligação, né? Porque geralmente na sexta-feira a gente celebra o happy hour, a hora feliz, a hora que termina o trabalho. Cara, terminou o trabalho, eu estou livre do trabalho, do meu trabalho profissional. Então aí eu vou para o happy hour, eu vou beber, vou conversar com os amigos, porque eu quero aquele momento de tranquilidade, sem obrigações. Se nós formos voltar lá na Gênese da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vamos pegar uma conversa de Adão, Eva e Deus. Depois que a Eva pegou o fruto da árvore proibida, deu uma mordida, entregou para o Adão, e Adão também fez a mesma coisa, e aí eles se viram nus, com vergonha de um, de outro e de Deus, e foram se esconder. Deus vai lá, encontra eles e começa a conversar. Ó, não falei para vocês não pegarem fruto? Vocês pegaram. Aí Adão, o que faz o Adão? O que faz um homem inteligente? Coloca a culpa na mulher, né? Ó, foi ela que pegou. E aí ele fala assim, não, tudo bem. Só que vocês vão ser castigados. A mulher vai sofrer as dores do parto. E o homem vai trabalhar todo dia e trazer para sua casa o pão com o suor do seu rosto. É mais uma ideia de que trabalho seja castigo. Natural, há 2000 anos atrás, uma cultura judaica cristã machista e para aqueles tempos. E o bem? A importância, o trabalho e o bem. O bem. Bem, poderia falar assim, bom, o que é o bem? É a ausência do mal. Mas o bem é o ético, é o estético, é o belo. E quando eu faço com que o belo apareça, quando eu faço com que a minha luz brilhe, que a sua luz brilhe, Jesus disse isso no Sermão das Montanhas. Quando a minha luz brilha, eu faço o mundo à minha volta ficar mais iluminado, mais bonito. E de que forma eu faço isso? Quando eu tenho consciência, quando eu vou buscar as minhas capacidades, os meus talentos, para trabalhar no bem. Tem a parábola dos talentos, não enterre seus talentos. Não coloque seus talentos debaixo da terra. Não coloque a luz debaixo da terra, coloque ela onde as pessoas possam ver e você possa iluminar as pessoas à sua volta. O trabalho no bem pode ser, quando nós pensamos assim, numa grande catástrofe, em algo exponencial, mundial, mas o trabalho no bem, como eu disse, começa conosco mesmo. Começa na nossa mudança, no nosso esforço de nos mudar, de nos conhecer e mudar diariamente. Quando eu falei lá do processo do autodesconhecimento, nós vamos pegar Santo Agostinho e ele dá uma dica para nós do checklist. Toda noite, quando você deitar, faça um checklist do que você viveu naquele dia. Do que você falou, o que você pensou, como você agiu, que palavras que você usou, qual o tom dessas palavras. Você criticou? Você xingou? Você pensou mal? Claro, nós todos passamos por isso e não há problema nenhum. Nós somos humanos, temos sentimentos. Lembra do domar sentimentos e emoções? É o primeiro passo para o trabalho no bem. Eu estourei em algum momento com alguém da minha família, um amigo, alguém do trabalho. Faz parte. Já fizeram isso conosco e nós vamos fazer com os outros. Mas cabe a mim falar, tá, eu tive uma ira, um acesso de ira. Mas por que isso? Não a ira, mas o que gerou esse acesso de ira? E aí eu vou no gatilho. É algo que a pessoa falou? Bom, se é algo que a pessoa falou e não me atinge, por que eu me irei?
Se é algo meu, então eu tenho que me conhecer. Nós somos criados simples e ignorantes, né? A imagem e semelhança de Deus, causa primária de todas as coisas, mas somos criados simples e ignorantes. E nesse processo da evolução espiritual, nós espíritas, acreditamos nas várias existências, na reencarnação, viemos, através das várias existências, adquirindo experiências. Boas, ruins. Ela pode ser boa e pode ser ruim, ou pode ser apenas experiências. Boa ou ruim vai ser a forma como que você vai trabalhar isso com ela, com você. Então, nós vamos ter experiências de tristezas, de alegrias, de medos, de conquistas, de traumas, de ressentimentos, de realizações. E tudo isso vai sendo impregnado no nosso espírito. Só que esse espírito tem filtros. Nós temos o perispírito, bem simplesmente falando aqui. O perispírito, que é um corpo quintessenciado, um corpo mais etéreo, não é uma chama, não é uma centelha, mas é um corpo parecido com esse que nós temos, mas mais quintessenciado, mais eterizado. E temos o corpo físico. Ambos servem como filtros. Tanto que quando a minha mente não está bem, o meu espírito não está bem, muitas das coisas somatizam no meu corpo físico e podem gerar doenças psíquicas, doenças físicas. E aí o meu corpo trabalha como um filtro. E aí quando eu me despeço do meu corpo, quando ele não faz mais parte de mim, eu não mais necessito dele, ele me serviu pela existência. O corpo carrega uma grande parte, mas ainda ficam algumas coisas no perispírito e que afetam o espírito. E aí, o trabalho no bem começa quando eu começo a retirar os excessos que ofuscam uma semelhança. A semelhança que eu tenho com o divino. Porque nós falamos no começo da conexão, né? Nós estamos conectados, cada um nas suas casas. E o objetivo das religiões, um dos objetivos, ou o nome religião, é religar, reconectar. Reconectar quem se desconectou, quem está longe, quem não está com o Wi-Fi ligado, com o eu divino, com o eu maior. Começa por aí. Para nós voltarmos ao molde original. Cheio de experiências, não mais simples e ignorantes, mas voltar ao molde original. Saber que aquela centelha divina que foi criada está pronta para mais uma existência. Está pronta para mais um trabalho. O trabalho no bem é quando eu faço, por exemplo, o Evangelho no Lar, que eu peço à espiritualidade maior que proteja a minha casa, que oriente as minhas escolhas, mas sem eu querer terceirizar responsabilidades. Eu peço que me oriente, mas eu tenho que saber que eu sou dono das minhas escolhas. O trabalho no bem é em casa, com a minha família. O trabalho no bem eu faço no meu trabalho, profissionalmente falando. O trabalho no bem eu faço na rua, na sociedade. O trabalho no bem eu faço nas redes sociais que eu frequento, que em muitos momentos nós podemos defini-las como redes antissociais, onde as pessoas não mais escutam, ela vê uma palavra e já responde para você de forma toda atravessada. Você não pode dar uma opinião sobre, olha, esse laranja aqui é muito bonito. Não acho. Eu acho amarelo bonito. Não, tá bom, mas ninguém escuta mais ninguém. Então, o trabalho no bem é muito maior. Cada um que está escutando agora vai fazer a sua codificação e saber onde está trabalhando melhor o bem, em que área da sua vida está trabalhando melhor, e em que área ainda está a desejar. Por exemplo, você faz trabalho voluntário? Olha, eu não tenho tempo.
Muitos não têm tempo. Agora, né, com essa pandemia, ficou uma coisa meio perdida, assim. Tanto que, no caso aí, o Chico Xavier não está fechado. Mas quando eu posso trabalhar esse voluntariamente na rua, com os moradores, mas posso trabalhar no bem, no meu próprio trabalho, fazendo o meu melhor. Sabe aquela história do superior e do inferior? Eu saber onde eu estou, e sabendo mesmo que hierarquicamente eu esteja numa posição subalterna, eu não sou pior do que ninguém. Eu sou digno de estar lá. E se eu sou um superior, estou numa posição de encarregado, superior, de chefe, eu tenho que ter a noção de que eu não sou melhor do que ninguém. Porque todos nós contribuímos de alguma forma para o bem maior. Se nós pensarmos nisso, olharmos de uma forma mais abrangente, holística, nós vamos ver isso. O trabalho no bem não é só feito no centro espírita e nos outros templos religiosos. Quando nós fazemos o curso de desenvolvimento mediúnico e que nós participamos, né, dos trabalhos, logo no começo é orientado para nós, aqui você vai trabalhar 1 hora no desenvolvimento mediúnico, mas o desenvolvimento mediúnico continua na sua vida, nas suas outras 23 horas. A palestra é 1 hora, mas a ideia é que a palestra continue reverberando para nós nas outras 23 horas, ou nas horas da semana, até a próxima palestra. Eu tenho que me alimentar, me retroalimentar das palavras de Deus, das palavras de Jesus. Porque se eu não faço isso, eu me desconecto. E não é ser beato, piegas, não. É quando eu sei, eu sinto que eu preciso disso. Eu preciso dessa ligação. Só que assim, é fácil trabalhar, fazer o trabalho no bem? É fácil dedicar algumas horas? É fácil você se diminuir, e aí eu estou falando do ego, diminuir o seu ego para aumentar o espaço que Jesus pode entrar na sua vida? Do egoísmo? Será que eu consigo diminuir esse ego para que Jesus consiga ter uma parte maior? E aí eu não estou dizendo que ele vai ser dono do seu corpo, dono da sua mente, não. Você vai entrar numa simbiose espiritual, intelecto espiritual, mental, com esse ser que foi Jesus. O ser que veio aqui na Terra, que teve uma experiência humana, que nos envolveu com tanto amor para mostrar da forma melhor como que é a divindade, como que é Deus. E ele dizia, quem vê a mim, vê ao Pai. Talvez nós não entendemos naquele momento e ainda estamos longe de entender. Mas aí eu preciso pedir para que isso aconteça. Trabalhar no bem não é fácil, eu sei. Todos nós temos desafios e é um grande desafio trabalhar no bem. Seja em qual segmento da vida for. E sabe por que é um desafio? Porque quando eu aceito o trabalho no bem, quando eu aceito essa função, esse propósito, essa missão que Deus deu para mim, eu renuncio de terceirizar as responsabilidades. Eu renuncio de dizer que quando algo deu errado na minha vida foi o diabo ou foi o espírito do mal. É claro, nós sabemos que tem sim essas influências, mas elas só terão influência na nossa vida se eu abrir espaço para isso. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, Jesus diz de uma parábola de um homem que saiu para contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. E disse, o reino de Deus é comparado a uma vinha e um homem que sai à procura de trabalhadores para a sua vinha. E ele diz assim, um homem sai à primeira hora e vai lá à praça e recolhe, chama algumas pessoas que estão lá. Algumas falavam, cara, não estou muito afim de
de trabalhar, não. Eu quero ficar hoje de boa aqui na praça, dando milho para os pombos, vendo os cachorros aqui, ficando de papo para o ar. Ele tem a sua escolha. Outros vão com ele às 6 horas da manhã. E aí ele diz assim, aquele homem, o dono da vinha, volta na 3ª hora, que é às 9 horas da manhã, volta na 6ª hora, que é o meio-dia, volta na 9ª hora, que é às 3 horas da tarde, e volta na 10ª hora, que é às 5 horas da tarde. Veja bem, o trabalho acaba às 6 horas. Então, aquelas pessoas que foram chamadas para trabalhar às 5 horas da tarde, trabalham apenas 1 hora. E no final, ele diz lá que dá algum problema, porque aquele que foi às 6 horas da manhã reclama, porque ele recebeu o mesmo que o outro que foi às 5 horas da tarde. E o cara fala, eu combinei com você um valor e combinei com ele um valor. Tá? Você aceitou esse valor, então você não tem o que reclamar. E eu acertei com ele aquele valor para 1 hora. E numa das instruções dos espíritos, o espírito Henry, que escreveu isso, foi traduzido em Paris, em 1863, ele diz assim, Jesus amava a simplicidade dos símbolos. E ele fala, né, dessa parábola dos trabalhadores da última hora, ele fala assim, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés, os iniciadores. Depois vieram os mártires, os apóstolos, vieram os sábios, os filósofos, trabalhadores em cada período. E segundo esse espírito, é dado a nós, espíritas, essa honra de serem chamados para a última hora de trabalho. E é interessante porque ele faz uma ligação. Lembra lá atrás, quando o mundo foi criado? A partir do 8º dia, somos nós responsáveis pela criação do reino de Deus na Terra. Então, esse trabalho vem sendo seguido sistematicamente, existência após existência, encarnação após encarnação. E cada um contribui à sua maneira, no seu tempo, do seu modo, para que esse reino de Deus se construa. E nós estamos sendo chamados para continuar nessa contribuição. É um trabalho de solidariedade. E solidariedade, eu vou aqui usar um texto do escritor Rubem Alves. Ele diz assim, solidariedade, eu posso falar de psicologia da solidariedade, a sociologia da solidariedade, fazer um workshop, fazer um curso, mas solidariedade eu não ensino. Eu não tenho como ensinar. E ele até usa um poema da Cecília Meirelles que fala assim no começo, quem é essa que queria ensinar gelos e areias à primavera? Gelos e areias não sabem nada sobre primavera. Solidariedade não se ensina. Solidariedade está dentro de nós, mas nós temos que acessar. Em muitos momentos ela pode esfriar, porque nós vemos à nossa volta um mundo tão indiferente, tão injusto, tão desumano. Só que nós temos que lembrar que Deus não fez, Deus criou esse mundo. Mas a sociedade na qual nós vivemos, somos nós que a construímos, com as nossas escolhas. Então, se hoje essa sociedade não está de acordo com aquilo que você pensa, não está de acordo com os ideais que você segue, que nós seguimos, que é do cristianismo, do espiritismo, se ela não está de acordo com esse ideal, algo precisa ser feito. E é por isso que nós somos chamados ao trabalho. E não é fácil mudar tudo isso, porque é algo arraigado de muito tempo. Jesus teve problema quando ele esteve aqui. Ele bateu de frente com os poderosos religiosos e os poderosos políticos da época. Por quê? Porque ele foi crucificado porque não acharam ele bonito? Não, porque ele mexeu naquilo que as pessoas tinham de mais importante na vida delas, que era o status, a posição na sociedade, os bens.
E aqui nós não estamos fazendo apologia nenhuma à pobreza, mas à sobriedade. Então, esse significado do trabalho do bem é de solidariedade. É saber que lá atrás alguém começou. E eu tenho a missão, o propósito, a incumbência. E aí, quando eu puder usar essa palavra, quando eu tenho o privilégio de trabalhar no bem, quando eu tenho o privilégio de pavimentar mais um pouco dessa estrada que está sendo pavimentada há muito tempo, quando eu tenho o privilégio, quando eu sinto isso dentro de mim, é que Deus está falando comigo. Que eu estou fazendo essa ligação com Jesus. E volto a dizer, os desafios são grandes. Os desafios são enormes. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, eu vou pedir a permissão para vocês, a licença de ler uma lição aqui, que diz muito sobre isso. É a lição 88, que tem como título Velar com Jesus. E ele cita o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, que diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? E aí Emmanuel faz uma reflexão sobre esse pequeno trecho do Evangelho. Jesus veio à Terra para acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentido a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável que rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço constante e incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. E aí, eu quero chamar a atenção para nós pensarmos. E ele diz assim: esquecendo o mandato de que são portadores, ou seja, nós esquecendo esse mandato de que somos portadores, somos cartas de Cristo, embaixadores de Cristo, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ego, a observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas recolhem-os então as palavras dirigidas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, termina Emmanuel, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união pela eternidade? Então nós vemos quão grande é o desafio, porque nós somos chamados a testemunhar o amor de Cristo, a, no nosso dia a dia, praticar, no trabalho, no bem, mas temos um conflito aqui. E como que nós vamos resolver esse conflito entre o ego e entre o divino? É uma briga constante. Sabe aquela briguinha do diabinho e do anjinho? Ah, mas eu vou esquecer de toda a minha vida. E realmente a gente fica preocupado. Quando a gente é mais jovem, a gente não fica tão preocupado assim, né? Quando nós temos os nossos criança, 10, 15 anos, adolescente, 18, nós não estamos muito preocupados.
Quando nós passamos por um certo período da idade terrena, nós já ficamos preocupados porque nós pensamos assim: olha, eu tenho menos tempo de vida terrena do que eu já vivi. E aí? E aí eu começo a ter uma angústia de querer viver o que eu não vivi, de querer aproveitar o que eu não aproveitei, de querer encontrar pessoas que eu não encontrei. E aí vira uma briga interna. Ah, mas eu faço isso. Deus não seria incoerente se tivesse criado você e colocado você aqui e falasse, ó, cara, você vai ter essas tentações, né? A gente tem que pensar nessas palavras, tentação, pecado. Vamos pensar que essas palavras ficaram no Antigo Testamento, tá? Jesus veio renovar essas palavras. Tentações por desafios. Pecados por experiências. Que tal? Vamos pensar, ressignificar essas palavras? Se Jesus veio ressignificar as nossas vidas, veio ressignificar a ideia de Deus para nós, que não é mais aquele Deus do Antigo Testamento, do exército, que punia, que castigava, mas é o Deus de amor, de cura, de paz, de criação. Vamos ressignificar isso? Então, se ele fosse incoerente, ele colocava você aqui e falava, agora você se vira, porque você vai ter que trabalhar para o bem, mas vai ter que esquecer a sua vida. Não. E o próprio Espiritismo fala isso. Viva como um homem da terra, viva. Tenha que viver. Aproveite todas as oportunidades. Eu não posso, da mesma forma quando eu tenho um relacionamento afetivo. Muitos de nós, às vezes, por carência e por tantos outros motivos, nós nos colocamos à sombra do outro, sabe? Algum de nós já pode ter passado por isso, ou conhecemos alguém que já passou. Alguém que por perto que já passou. Nós ficamos à sombra da pessoa. Nós esquecemos da nossa vida para viver para a pessoa. Isso é carência, isso do outro é egoísmo. Deus não é egoísta. Deus não quer que você viva, coloque a sua vida terrena à sombra e viva só pro sabe, enclausurado, beatificado. Ninguém está aqui com pretensão de criar asas, ser santos. Seremos, mas isso não importa agora. Não importa. Seremos um dia anjos, seremos espíritos iluminados, bem-aventurados, quando atingirmos essa plenitude. Mas agora cabe a nós sermos homens, seres humanos, nesse processo de vir a ser humanos, conhecer e no dia a dia daquilo que nós, espíritas, cristãos, temos como referência, colocar no nosso dia a dia, em cada minuto, em cada segundo. Porque se você pensar que a sua vida, a minha vida, representa 1 hora, o que é um dia? Não é nada. Eu posso fazer o melhor em cada momento. Sabe aquela música? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, chorar como Jesus chorou, se irar como Jesus se irou, com muita injustiça, com muita ignorância. Ele não foi só um cara de paz e amor. Se ele tinha que falar alguma coisa e bater de frente, ele fazia. É claro que se eu ver, isso está no Evangelho, se eu ver uma pessoa fazendo algo errado, mas que só complique a ela a vida dela, e se eu tiver oportunidade, eu posso chamar ela de lado e conversar. Falar, olha, você está meio equivocado. Mas se eu ver uma pessoa que estiver fazendo algo errado, estiver prejudicando uma ou mais pessoas, uma família, uma organização, uma sociedade, eu tenho o dever como cristão de apontar o erro, apontar o equívoco e falar, olha, se não diretamente para a pessoa, mas expor e colocar minhas ideias, sempre baseadas, não religiosas, mas baseadas na ética. Na ética, na coerência de que nós trabalhamos todos para o bem comum. E aí você pode pensar assim, isso do egoísmo é um desafio.
As redes sociais, o anestesiamento que nós vivemos hoje, pela nossa vida ser tão maçante, ser tão desgastante, nós ficamos estressados com tanta coisa. Em muitos momentos nós vamos para redes sociais, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram e tantos outros, né? Twitter, tem agora o outro agora que eu me esqueci, Sparkle, né? Nós ficamos nele vários momentos, várias horas do dia, porque nós precisamos de anestesiamento, de tanta coisa. Mas lembre-se da lição, Jesus veio nos acordar, despertar as nossas consciências. E aí podemos pensar assim, então ele quer que a gente desperte a nossa consciência para fazer o trabalho, para criar o reino de Deus e eu. Não. O primeiro que ganha com isso sou eu. Sabe aquela história? É a mesma coisa aqui, ó. Quando eu fui convidado pela Sandra há 2 semanas para fazer a palestra e ela me deu o tema, eu fui pesquisar, eu fui refletir sobre o tema. Então, o primeiro que escuta sobre o tema sou eu. O primeiro que vê algumas coisas que eu não estou fazendo, algumas coisas que eu não estou no meu dia a dia pondo em prática, sou eu. E eu reconheço isso. E isso é um trabalho do bem. É uma reflexão do que ainda me falta. Não para que eu me puna, para que eu me chicote, mas para que eu pense, para que eu me reflita o que falta em mim, para que eu possa ser uma pessoa melhor, um cidadão mais consciente, tentar ser mais humano na acepção da palavra. Então nós podemos pensar assim, temos recompensa para isso? Nós ganhamos alguma coisa? Ganhamos. Ganhamos o aprendizado, ganhamos na elevação do nosso espírito, ganhamos na fortificação da nossa alma, mas é importante dizer que nós não vamos ser isentos de problemas, nós não vamos ser isentos de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, porque isso faz parte da vida, entende? Se eu achar que eu vou fazer o bem e que Deus é aquele senhor que está lá do outro lado do balcão e que vai fazer uma troca comigo, eu faço isso, mas o senhor vai me dar aquilo, esqueça, não é por aí. Esse Deus, pelo menos para nós, já era. Deus não está do outro lado do balcão onde eu faço trocas. Eu faço aquilo que eu acho que é melhor para mim e para o bem comum. E aí sim, eu ascendo e consigo cada vez mais atingir esse nível da espiritualidade, conhecer um pouquinho mais Deus. Paulo de Tarso, certa vez disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E no livro Palavras de Vida Eterna, há uma reflexão sobre essa frase, e dizem assim, o combate é aquilo que nós fazemos fora, né? É o combate com tudo aquilo que a vida traz para nós de ruim. Eu não gosto muito de usar a palavra, mas vamos lá. De ruim, de algo que nos incomoda, que tira nós do lugar comum, do cômodo, né? Do lugar, da zona de acomodação. Então, a vida traz isso para nós. É o combate. O bom combate é interno. É aquilo que eu faço a cada dia no checklist de Santo Agostinho, nas minhas reflexões diárias. É tudo aquilo que eu me alimento. Quando eu alimento o corpo, quando eu preciso alimentar o corpo e proteger o corpo, como agora, por exemplo, nessa pandemia, eu preciso também alimentar a minha alma. E eu alimento a minha alma com bons livros, com boas histórias, com boa música, com bons filmes, tudo que me faz refletir qual a minha condição como ser humano. E para terminar, se você pensar assim, então, em mais uma recompensa, porque nós somos criados à base de recompensa, não é assim? Nós somos lá na infância, se você tirar a chupeta, você tem um doce. Se você tirar a fralda, você tem isso.
Se você comer a comida, você tem a sobremesa. Se você tirar uma nota boa na escola, você tem um brinquedo. Se você passar na faculdade, você tem um carro. E por aí vai. São recompensas. Nós fazemos esse jogo, né? Então vamos pensar nisso numa recompensa. Sem pensar no bem comum, a minha recompensa. Eu vou usar aqui começo de um trecho de uma música de Alberto Costa, que nós ouvimos muitas vezes lá no Chico Xavier, através da voz do Vansan e de outras pessoas. Quando ele diz assim: fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que entregam rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Essa é a recompensa de quem faz o bem. Então eu desejo a você que cuide do seu terreno, cuide do seu jardim, revolva a terra, coloque adubo novo, plante novas sementes, regue e cuide daquelas que já estão plantadas. E os frutos que estiver dando, distribua, compartilhe. O primeiro fruto sempre será seu. Sempre terá um sabor magnífico. E aí você compartilha esse fruto, essas flores, essas folhas, a sombra da árvore, de que vai brotar no seu jardim. Desejo a você que a espiritualidade o envolva, que você possa, nessa conexão, daqui a pouco vamos estar desconectando aqui das redes sociais, mas que essa conexão com o alto, com o mais alto, com o divino, com Jesus, continue nas nossas vidas. Muito obrigado a todos pela permissão de estarem em suas casas. Obrigado por conviverem nesses momentos comigo. E obrigado mais uma vez ao convite. Paz a todos.